Vamos fazer um resumão aí na sua cabeça. Veja, uma coisa é calcular e recolher o imposto. Outra coisa é declarar imposto de renda. Declarar é uma vez por ano, lá no ano seguinte, não é assim? Já apurar e recolher imposto é mensalmente. Onde é que está essa regra? Acompanhe. De acordo com a legislação do imposto de renda da pessoa física, o imposto deve ser apurado pelo regime de caixa em bases mensais. Regime de caixa quer dizer que só é rendimento recebido no mês. Isso é despesa dedutível, a despesa paga no mês. E assim é que eu chego a apurar a base de cálculo, aplicar a tabela progressiva e etc. E bases mensais quer dizer, eu tenho que reter ou aplicar carnê-leão mensalmente para recolhê-lo no mês seguinte. Agora, essa questão do regime de caixa, você tem que estar muito atento pelo seguinte. Imagine aqui um empregado seletista. De acordo com a lei trabalhista, consolidação das leis do trabalho, o empregado trabalha um mês e o patrão tem até o 5º dia útil para pagar. Ele pode até pagar no último dia do mês, se ele só tem 1 ou 2 empregados, que dá tempo para calcular, não é isso? Mas se ele tem 5.000 empregados, ele vai precisar, o Departamento de Recursos Humanos ou o Departamento Pessoal vai precisar de um prazo para calcular e recolher. Vamos supor uma hipótese de que essa empresa paga seus empregados lá no dia 5 do mês seguinte. Então acompanhe. Nós estamos aqui no ano calendário 2024. Que se encerra aqui em 31 de dezembro de 2024, onde vamos preparar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil este ano até 30 de maio de 2025. O ano em que declaramos é o exercício financeiro, certo? Muito bem. E o que é que eu vou considerar aqui nos cálculos dessa declaração do Imposto de Renda deste empregado? Se o empregado recebe no 5º dia útil ou no dia 5 do mês seguinte, raciocine. O salário lá de dezembro do ano passado, ó, de 1 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, ele trabalhou aqui em dezembro de 2023, do ano passado, lembra? Só que ele recebeu este ano, ó, no dia 5 de janeiro de 2024. E aí, então, o que acontece? O imposto de renda é pelo regime de caixa. Então, a retenção ou carnê-leão deve acontecer aqui em janeiro, para recolher em fevereiro de 2024. Então, no cálculo do imposto de renda do seu José, por exemplo, aqui, tá ok? Digamos, senhor José. Qual é o salário que eu vou considerar aqui no ano calendário 2024? O de dezembro de 2023, que ele recebeu aqui no dia 5 de janeiro de 2024, certinho? Regime de caixa 2024. O de fevereiro que recebeu em março, e o de março que recebeu em abril, e assim sucessivamente. Até o quê? Novembro. Porque o de novembro recebeu aqui no dia 5 de dezembro de 2024. Percebeu aí? Muito bem. Então, essa parte entrou aqui no ano calendário 2024. Claro, o empregador vai reter o imposto de renda aqui na fonte, né, e recolhê-lo até o último dia útil de janeiro de 2025. Mas a retenção ocorreu aqui no dia 5 de dezembro. Certinho aí? Muito bem. Então, esse seu José aqui vai declarar como renda de salário, o salário de dezembro de 2023 até o salário de novembro de 2024. É isso que vai aparecer na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física do seu José. Ficou claro aí? Muito bem. E agora, se você trabalha lá no setor que prepara a DIF, FDRINF, etc., tá lembrado? Acompanhe agora para a gente entender como a Receita Federal prepara a declaração pré-preenchida e faz cruzamento de informações. Acompanhe como é interessante. Ó. Aqui está a empresa, vamos chamar aqui de patrão, certo aí? Ou patroa. E aqui está o empregado, o seu José, por exemplo. Tá? Bom, primeiro, a empresa, ela pode ter aí milhares de empregados. E o que ela tem que fazer? Né? Se ela paga no dia 5 do mês seguinte, você que trabalha aí preparando a DIF, então DIF é a declaração de imposto retido da fonte. Essa declaração é antiga, ela deve ser levada em consideração o regime de caixa também para ser preenchida, certo?
E esse é o último ano de transmissão da DIF, pelo menos a Receita Federal assim informou, porque ela está sendo substituída pela FD-REINF, tá? Mas, de qualquer forma, qual é o raciocínio aqui, ó? O raciocínio é que a empresa paga o salário do empregado e ela está obrigada a dedurar esse empregado à Receita Federal, para que esse empregado declare certinho e a Receita Federal possa cruzar essas informações. Então, tá aqui, ó, a empresa, tá? Pagou aqui no dia 5 de janeiro de 2024 o salário lá de dezembro de 2023. E pagou, né, assim sucessivamente até novembro de 2024, que pagou no dia 5 de dezembro de 2024. Certo aí? É o caso do seu José ali. Muito bem. Então, aqui no ano calendário, a empresa vai preparar a DIF. DIF é um documento grande, onde a empresa coloca seu CNPJ, seus dados, né? No entanto, o que ela preenche na DIF? Se ela tem 800 empregados, ela vai abrir um arquivo para cada empregado e ali informar tudo sobre aquele empregado. Nome completo, documentação, filiação, quer dizer, os dados daquele empregado e quanto cada empregado daquele recebeu no período de 2024, ou seja, do seu salário de dezembro de 2023 até novembro de 2024. Então tá lá, na DIF, abriu o arquivo número 1, ele informou o seu José que em 2024 recebeu o salário de dezembro de 2023 até o salário de novembro de 2023. Certo aí? Aí abre o arquivo número 2 e informa ao seu João, arquivo número 3, a dona Maria, os 800 funcionários. E transmite esse documento à Receita Federal do Brasil até dia 28 de fevereiro de 2025 agora. Pronto, a Receita Federal tem informações do patrão. O patrão acabou de dedurar os seus empregados à Receita Federal. Percebeu aí? Isso é uma obrigação acessória da empresa. Tá lembrado? No direito tributário, a obrigação principal é calcular e recolher o imposto. Obrigações acessórias é prestar informações à Receita Federal. As demais informações. Então, apresentar a DIF é uma obrigação acessória da empresa. Se ela não apresentar, ela recebe multa. Certo aí? Muito bem. E, claro, a DIF é anual. Então, nesse documento informa-se, né, todos os pagamentos que a empresa fez e reteve imposto, né, no ano de 2024, à Receita Federal. Tá certo? Então, o DIF era anual. O último é este ano. E no lugar vem a REINF, que faz essa mesma coisa mensalmente. Essa mesma coisa e mais informações mensalmente. Tá bom? Bom, não interessa falar muito sobre a REINF agora, mas o objetivo dela é o mesmo, dedurar, no caso, o empregado. A empresa tem mais uma segunda obrigação acessória. Se ela tem 800 empregados, ela tem que preparar 800 informes de rendimento, que é uma cópia da DIF individualizada de cada empregado e entregar para cada empregado até 28 de fevereiro de 2025. Para que o empregado pegue esse informe de rendimento, já sabendo que essa informação já está na mão da Receita Federal, e prepare a sua declaração do imposto de renda, declaração de ajuste anual, e transmita à Receita Federal do Brasil até 31 de maio de 2025. Perceba assim que a Receita Federal fica com a faca e o queijo para cruzar as informações entre as informações passadas pelo patrão e pelo próprio empregado, por meio da sua declaração. Bacana isso, né? Então a Receita Federal cruza essas informações. Por isso é que sempre, quando chega aqui por volta do mês de março, logo no início, os telejornais, o noticiário de uma forma geral, já diz: a Receita Federal está aguardando receber 38 milhões de declaração, por exemplo. Por quê? Porque a Receita Federal já recebeu uma obrigação acessória de quem pagou. E agora está aguardando que quem recebeu declare. Percebeu aí? Muito bem. E aí, veja aqui, a Receita Federal foi amarrando tudo. E foi criando essas obrigações acessórias para tudo. Então, banco tem que apresentar
financeira, né? Hospitais tem que imobiliária tem que apresentar DIMOB, né? Hospitais tem que apresentar DMED, e assim tem obrigação acessória para tudo, né? E assim a Receita Federal fica com a faca e o queijo na mão e evoluiu esses últimos, 5 anos. Passou a existir a figura da declaração pré-preenchida. Como é que isso funciona? Como a Receita Federal já recebeu as obrigações acessórias, né, das empresas, dos hospitais, das imobiliárias, né, então ela tem essas informações dos contribuintes e prepara a declaração pré-preenchida automaticamente. Então, quando a empresa entregou a DIF, automaticamente essas informações já caem na declaração do José, por exemplo. Essas informações. E aí, como é que o José fica sabendo dessa declaração? Então, a Receita Federal disponibiliza aqui dentro do ECAC essa declaração pré-preenchida. Então, o José, ECAC é o quê? É um canal virtual de atendimento ao contribuinte. Então, a Receita Federal, em vez de pedir que o contribuinte vá lá no órgão e ter que colocar um funcionário para atender, não, faz tudo eletronicamente. Ele cria aqui uma caixa postal, chamada ECAC, que na verdade é um atendimento virtual, né? E o sistema já joga essa declaração aqui dentro. Aí o José, ou o seu procurador, contador, por meio da senha que ele tem, que ele criou aqui para acessar o ECAC, né, que está lá na nuvem, e aí ele se surpreende. Quando ele entra nessa casinha, ele fala, olha, aqui tem uma declaração pré-preenchida. Você quer fazer a declaração por meio da pré-preenchida? Ou você vai querer lá baixar o programa e ter que preencher tudo? Se você quiser baixar o programa e preencher tudo, como antigamente, não tem problema. Você pega o seu informe de rendimento, vai lá, digita, tudo mais, né? E transmite a declaração. Agora, quer a facilidade? Nós já evoluímos. Está aqui a sua declaração pré-preenchida. Essas informações que o seu patrão passou, você nem precisa mais preencher, já está aqui na declaração. Tá? As suas despesas médicas, você nem precisa mais preencher. Já está aqui na declaração, porque o hospital para qual você foi hospitalizado ou seus dependentes, já nos informou. Esse imóvel que você comprou aí, já está aqui preenchido, porque a imobiliária já me informou também. Né? O seu plano de saúde já está preenchido aqui também, porque a operadora já me informou. Né? Esse carro que você comprou já está preenchido aqui também, porque o Detran já me informou. Enfim, a declaração está pré-preenchida para você simplesmente conferir se não tem nada equivocado ou errado. Se tiver, você pode consertar, né? E já transmite. Quer dizer, muita gente, como aconteceu no ano passado, no primeiro dia já teve milhões de declarações transmitidas. Por quê? Porque as pessoas entraram lá e pegaram a pré-preenchida e simplesmente conferiu, está tudo certinho, clicou, enviou, pronto, cumpriu a sua obrigação e só aguarda a restituição, se tem restituição do imposto. É um dos primeiros a receber, porque foi o primeiro a entregar, certo? Então, veja que é dessa forma que a Receita Federal, então, prepara a declaração pré-preenchida, porque ela já recebe informações por meio das chamadas obrigações acessórias, tá? Uma delas é a principal, a DIF, que agora se substitui pela EFD-REINF, né? Mas lembrando que essas empresas, operadoras de cartão de crédito, operadora de plano de saúde, hospital, médico, corretor de imóveis, estão todos obrigados a informar a Receita Federal. Em breve, até advogado vai ter que estão criando aí uma obrigação acessória para que o advogado diga as informações de quem lhe pagou, para que seja preparada essa parte da declaração pré-preenchida do próprio advogado. Então, estou evoluindo. Beleza? É assim que funciona. Então, gostou dessas informações? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal
para você receber notificações dos próximos vídeos de qualidade do Loberto, porque é melhor você receber as notificações do Loberto do que da Receita Federal do Brasil. Olha, e eu te convido a participar do novo curso IRPF 2025, o curso mais completo e o único por meio do ensino raiz demonstrado aqui no quadro didaticamente. Acesse natacursos.com e venha, que eu te espero lá na sala de aula. Tamo juntos!